Martim Lutero foi um monge, mas o que ele tem a ver com o Pentecoste, com a Igreja do Senhor? Porque no outro dia eu estava vendo um crente assembleano que faz podcast, falando quem é esse cara chamado Martim Lutero? Ele que fez a reforma protestante. Martim Lutero, certo, era um monge agostiniano, professor de teologia alemão, nascido em 1483, na cidade de Elishon. Ele é conhecido principalmente por iniciar a reforma protestante no século XVI, ao contestar várias polêmicas e práticas da Igreja Católica, especialmente a publicação dos seus 95 itens ou 95 teses em 1517, que crescia assustadoramente o seu impacto na sociedade, certo? E falava sobre venda de indulgência, tá? E outras ações da igreja em movimento daquela época, certo? E provocou grande mudança. E provocou grande mudança. Hoje nós temos igrejas baseado na tese de Martim Lutero. Ele colocou 95 teses lá na igreja local, falando sobre a prática que a Igreja Católica estava cometendo de erros. E aí saiu a reforma protestante, que foi um protesto que ele fez com 95 teses. Isso não significa que ele se tornou um cristão, ou seja, não significa que ele se tornou um evangélico, assembleano, batista, metodista, não. Ele continuou um monge, só que ele refutou tudo aquilo. Ele casou, teve filhos e aquelas coisas mais. Ele fugiu fora da regra da Igreja Católica, certo? Mas numa reforma protestante. Aí nós temos a igreja, hoje em dia, luterana, que saiu a partir dele, que ele não veio fundar a igreja, ele simplesmente protestou na época daqueles itens que a Igreja Católica estava colocando de errado, fora do contexto bíblico. E como ela estava colocando fora do contexto bíblico, ele colocou as 95 teses de erro que ela estava cometendo, e ali nasceu a reforma protestante. Foi um protesto que ele fez em relação à igreja. Ele teve uma parte fundamental da história do protestantismo no Brasil, no mundo inteiro, certo? Graças a ele que hoje em dia nós temos igrejas de diversas aí, graças àquele homem que ele não deu a vida porque ele a Igreja Católica não conseguiu pegar ele, não conseguiu pegar ele, colocou vários tipos de prêmios sobre a captura dele, mas não conseguiu pegar ele. Ninguém não conta a história como ele morreu, certo? Como ele faleceu, mas ele foi e pegou os seguidores dele e ali montou um movimento para ele, que aquele movimento não teve um nome. Não foi a igreja protestante, não foi uma igreja metodista, não foi nada disso, foi simplesmente um protesto que ele abriu. Aí, como os homens gostam de criar novidade, certo? Criou a igreja luterana, da igreja luterana saiu outras igrejas, que saiu outras igrejas, que saiu outras igrejas, e nós temos esse conglomerado de fatores de igreja que em parte é bom e em parte é ruim, certo? Em parte é ruim. Então está aí uma história sobre uma pessoa que ajudou na formação do protestantismo nosso do dia a dia. Então, quando alguém perguntar a você quem foi Martim Lutero, ele teve muito peso em nossa formação teológica, porque ele foi dentro da teologia, ele foi um monge, tinha um estudo bíblico e descobriu que aquelas coisas estavam erradas. E a partir daí ele criou um movimento, que aquele movimento estamos aí até hoje. Então Deus te abençoe. É só para você ficar bem informado. O cristão também pensa e ele não pode ser influenciado por qualquer pessoa, certo? Então, Deus te abençoe. Fui, até a próxima. Não se esqueça de deixar seu joinha, seu gostei, certo? Muito importante. Martinho Lutero foi o que trabalhou na reforma da igreja, certo? Protestante.
Por isso que nós chamamos de protestante. Nós somos protestantes porque nós protestamos aquilo que estava errado. As 95 teses que ele colocou lá na porta da igreja eram as 95 teses que a Igreja Católica Romana estava agindo de forma errada, certo? Então, Deus te abençoe, até a próxima e fui.